vocatum mas nomen eius Jesus. Foi-lhe posto o nome de Jesus. Prezado seminarista Rafael, reverenda irmã, amados irmãos, podeis vos sentar. Durante esses 8 dias, celebramos então a festa do Santo Natal. Celebramos então aquele evento que mudou a história do mundo. Hoje estamos propriamente no primeiro dia do mês de janeiro, no primeiro dia do ano de 2026. Por qual razão 2026? Estamos então já 2026 anos depois de Cristo. Portanto, esse evento do nascimento de nosso Senhor foi justamente o evento que mudou a história do mundo. E foi esse evento do nascimento de nosso Senhor que nós celebramos durante esses 8 dias. E ao se concluir então essa oitava do Santo Natal, a igreja nos propõe então essas 2 festas que celebramos e que são admiravelmente unidas na liturgia do dia de hoje. Celebramos, primeiramente, a circuncisão de nosso Senhor. Circuncisão, que era a cerimônia judaica pela qual o recém-nascido recebia então o seu nome e era então incorporado ao povo de Deus. E justamente em razão desse reconhecimento oficial, reconhecia-se também a maternidade e também a paternidade. Portanto, foi no dia da circuncisão de nosso Senhor que legalmente, oficialmente, Nossa Senhora foi reconhecida como a mãe de Jesus. E São José, pai adotivo do menino Deus. E é justamente por isso que hoje nós estamos também celebrando a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. Estamos celebrando também a maternidade divina. Pois foi no dia da circuncisão que essa maternidade foi oficialmente reconhecida. Mas o que significa isso? O que significa esse título de Mãe de Deus? É por acaso Nossa Senhora Mãe do Verbo eterno do Pai desde toda a eternidade? Certamente não. Mas justamente o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno, assumiu a natureza humana em nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria Santíssima é a mãe de Jesus. Consequentemente, ela é também mãe de Deus. Em nosso Senhor temos essas 2 realidades admiravelmente unidas. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E como Maria Santíssima é a mãe de Jesus, ela é verdadeiramente a mãe de Deus. Em Jesus, portanto, não se separa atualmente a sua natureza divina e a sua natureza humana. Certamente são 2 realidades distintas, mas unidas pelo mistério da união hipostática. E como só há em Jesus essa dupla natureza admiravelmente unida, nós temos então que Maria é a mãe de Deus. Mas hoje propriamente, amados irmãos, estamos no primeiro dia do ano civil. Estamos no primeiro dia do ano. E justamente iniciando este ano, sob a proteção de Maria Santíssima, é necessário que façamos algumas reflexões sobre o primeiro dia do ano. Historicamente, o ano nem sempre iniciou em 1º de janeiro. Antes do imperador Júlio César, o ano começava propriamente no mês de março, em 1º de março.
E justamente porque o ano começava em março, que setembro era o 7º mês, outubro o 8º mês, novembro o 9º mês. Mas então, por volta do ano 42 a.C., o imperador Júlio César fez uma reforma no calendário, acrescentando alguns meses e colocando como primeiro mês do ano o mês de janeiro. Janeiro tem esse nome porque faz referência ao deus Janus, ou Janus, que era o deus das mudanças. Portanto, o mês de janeiro era um mês dedicado a Jano. E justamente porque Jano era uma divindade pagã, o início do ano sempre foi celebrado com os excessos do paganismo. Portanto, era normal que em 1º de janeiro o povo romano se entregasse a dissoluções, bebedeiras, orgias e pecados outros tantos mais. E é justamente diante de uma sociedade pagã que a igreja vem então nos propor um novo modelo. Não o modelo de um falso Deus, não o modelo de Jano, mas sim o modelo de Jesus Cristo. Então, desde o momento que Roma se converteu, o esforço de todo o clero foi de santificar o início do ano. Isso nos primeiros séculos demorou a que acontecesse. Os cristãos por muito tempo tinham ainda costumes pagãos na virada do ano. E diante daquele mundo meio cristão, meio pagão, Santo Agostinho proferiu um sermão muito justo e ainda assim muito rigoroso, dizendo com clareza, mas também com justiça, que eles, os pagãos, deem presentes de ano novo. Vós, porém, cristãos, dareis esmolas. Que eles cantem canções imorais. Vós, porém, cristãos, vos deixareis atrair pela palavra de Deus. Que eles se apressem em ir ao teatro e aos jogos. Vós, porém, cristãos, vos apressareis em ir à igreja. Que eles se embriaguem. Vós, porém, vos entregareis ao jejum. Palavras de Santo Agostinho. Palavras muito justas para combater os excessos daquela sociedade pagã. Mas com que tristeza, amados irmãos, nós assistimos que também hoje no nosso mundo cristão, aparentemente, voltam esses costumes pagãos com tanta força. Certamente é algo bom, é algo louvável, é algo necessário que as nossas famílias se reúnam no Natal e no Ano Novo. Isso é bom, isso é agradável a Nosso Senhor. Mas não podemos permitir que o ambiente familiar se transforme em ambiente de bebedeira, em ambiente de conversas imorais, em ambiente de pecado. Que exemplo as nossas famílias estão dando para as nossas crianças? Que exemplo! Portanto, amados irmãos, não pensemos então nas festas, mas pensemos justamente no que nós devemos fazer para esse ano de 2026. Muitas vezes as festas acabam também fazendo com que o cristão esqueça do essencial no primeiro dia. E o essencial do primeiro dia do ano é que justamente façamos um exame de consciência do ano que passou, para então que possamos fazer também bons propósitos para o ano que se inicia. Convido então todos agora a que olhem brevemente para trás. Que olhem para o ano de 2025. Certamente o ano de 2025 foi um ano de muitas alegrias. Com a graça de Deus, certamente fizemos muitas coisas boas. Com
com a graça de Deus, certamente crescemos, talvez, em alguma virtude. Com a graça de Deus, ajudamos o nosso próximo. Fizemos também muitas e boas orações. E justamente a lembrança dessas boas obras nos enche de uma justa alegria. Mas também, se olhamos para o ano passado de 2025, com que tristeza também não nos deparamos com os mais tristes pecados, com os mais tristes vícios e defeitos. E justamente, nós devemos deplorar os pecados passados. Devemos nos entristecer em razão dos nossos vícios. Mas, sobretudo, é necessário que nós reflitamos, que nós pensemos: como está a minha vida diante de Deus? Como está a minha balança no juízo final? Imaginemos então que nós nos apresentamos agora diante do nosso Senhor. De um lado da balança, as boas obras. Do outro lado da balança, os nossos pecados. O que terá pesado mais em 2025? As boas obras que nos abrem as portas do céu? Ou o pecado que nos afasta eternamente de Deus? Como está a nossa vida diante de Deus? E é justamente tendo essa visão da minha vida, tendo essa visão dos meus atos passados, que temos todos nós, cristãos, a obrigação moral de fazermos bons propósitos e boas resoluções para o ano de 2026. Quais propósitos faremos? Primeiro conselho com relação aos bons propósitos: evitemos os propósitos genéricos. Muitas vezes as pessoas fazem propósitos indefinidos. Eu serei um cristão melhor. Serei um bom pai. Serei uma boa mãe. É realmente importante que tenhamos em vista esses objetivos. Mas esses não podem ser os nossos propósitos. Por isso vem o segundo conselho: os propósitos devem ser relativos aos meios que nós empregaremos para alcançar o fim que nós queremos. Se eu quero ser um bom pai, se eu quero ser uma boa mãe, o que me falta fazer? Se eu quero ser um bom cristão, o que me falta fazer? Quais são as pequenas coisas que eu devo fazer para avançar no caminho de Deus? Por isso, faço então agora 3 sugestões de conselhos, de bons propósitos para o ano de 2026. O que devemos fazer em 2026 para agradar a Deus? Primeiro bom propósito: combater o pecado mortal. E coloco então uma ênfase nessa palavra: combate. Estamos na igreja da terra, a igreja militante, a igreja combatente. E estamos então nessa terra para combater contra o pecado, contra as nossas más inclinações. Estamos aqui para combater, para lutar. E justamente temos que combater contra o pecado mortal, que enfeiura as nossas almas, que nos torna inimigos de Deus. Não tenhamos outro inimigo. O nosso único inimigo nessa vida deve ser o pecado mortal, que acaba tirando de nossa alma a amizade com o nosso Senhor e nos faz também perder a herança da vida eterna. Segundo bom propósito: vida sacramental. Nós temos necessidade de Deus. Por isso, é importante que nós venhamos com frequência receber os sacramentos. Amados irmãos, a nossa vida física, a nossa vida natural tem necessidade do alimento corporal. Assim também as nossas almas.
tem a necessidade do alimento espiritual. E o maior dos alimentos, aquele que mais fortifica as nossas almas, é a Sagrada Eucaristia. Busquemos então frequentar a Santa Missa, sempre que possível, com muita piedade e com muita devoção. Lembremos, a missa é o céu na terra. A cada vez que o padre pega nas suas mãos o pão e fala, isto é o meu corpo, o pão se transforma. E o corpo de Cristo se faz presente sobre o altar. E quando o padre toma o cálice e diz, isto é o meu sangue que será derramado por vós, o vinho também se transforma em sangue de nosso Senhor. Portanto, a missa é o céu na terra. E busquemos também com frequência um outro sacramento, o sacramento da penitência. Bom católico se confessa frequentemente. Não deixemos as nossas confissões passarem de um mês. Como é agradável a Nosso Senhor fazer a primeira sexta-feira do mês. Como é agradável a Nossa Senhora que façamos o primeiro sábado em desagravo ao seu imaculado coração. Portanto, se quisermos ser bons cristãos, vivamos vida sacramental. Terceiro bom propósito, vida espiritual. Justamente é por meio da vida espiritual, é por meio da vida de oração que eu me recordo a cada instante que Deus deve ser o centro da minha vida. É por meio da minha oração que eu consigo atrair sobre a minha vida as graças de Deus. Deus sabe certamente do que nós precisamos, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer escutar os nossos pedidos. Portanto, busquemos viver verdadeiramente uma vida espiritual, rezando frequentemente o Santo Terço, fazendo boas leituras, fazendo também obras de caridade. É isso que o nosso Senhor nos pede. Portanto, se praticarmos durante 2026 essas três coisas, combate espiritual, vida sacramental e vida espiritual, podemos ter a certeza de que o nosso ano será abençoado por Deus. Peçamos então, amados irmãos, no dia de hoje, que a Santíssima Virgem, Mãe de Deus e nossa, possa também interceder por nós, para nos alcançar a graça de vivermos de modo cristão este ano de 2026. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe, Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma.